vamos falar de uma sociedade que é a nossa história aqui no Brasil, que é uma sociedade que não nos encorajou. Pra nada, né? Nossa, sim. Não nos encorajou mesmo. Verdade seja dita. A gente se a gente perguntasse demais na sala de aula, a gente estava incomodando. E minha mãe sempre recebia reclamação que a Leila estava incomodando a aula. Atrapalhando, né? Atrapalhando, incomodando, falando demais, perguntando demais. Então, a gente não tem essa cultura de encorajamento. Olha, melhor você fazer um concurso público que, sei lá, né? Então, vai fazer o... Nossa, mas isso até hoje. Até hoje. Leila, nossa, até hoje. Eu também, amiga, eu também. Sim, a gente às vezes tem que ter... muitos de nós, da nossa geração principalmente, mas não é só sobre geração. A gente teve que dar murro em ponta de faca. A gente teve que pagar para ver, sofrer para achar que tinha certeza. Mas a gente traz outras narrativas de dentro disso também, que não é só ser feliz. Algumas pessoas precisam de um empurrão. Ou da vida ou de alguém. Tá? Às vezes a vida dá um empurrão, tipo assim, perdeu o emprego. Ai, Senhor, e agora o que eu faço? Aí vai descobrir que tem um talento para fazer bolos para casamento e se torna uma empresa referência. Nossa, aí fala assim, Deus, muito obrigada, porque eu falei, gente, é porque nós não somos encorajados, porque se alguém falar assim, você está feliz aqui? Não está. O que você gostaria de fazer? A pessoa não tem ela nem pensa em ser feliz, porque ela acha que felicidade não tem nada a ver com trabalho. E ela tem tudo a ver com o trabalho, porque é a nossa vida, lembra? A gente não muda de corpo quando a gente entra na empresa, aí troca de corpo, não é de roupa, não, de corpo, e pega aquele e vai para casa. A ideia... Tem uma série, eu esqueci o nome dessa série agora, que é isso, que eles quando entram na empresa, eles são, tipo, desligados, e aí eles trabalham, quando eles saem da empresa, eles têm a vida, outra vida. É um roteiro. Essa série me chamou super atenção. E eu nem sabia, gente, então eu ia clonar, mas agora... Mas a ideia é essa, que hoje você vê, assim, eu vou dar o exemplo dos pares com quem eu converso, principalmente os jovens, né, são os amigos do Thiago, ou algumas pessoas que estão ao meu redor, são pessoas que tinham, assim, 25 anos de casa, olha, eu não quero mais. Uma grande amiga falou assim, eu dou o exemplo do bolo, porque ela queria criar uma confeitaria, bolo para festa. E ela brigou com a mãe, com o marido, com todo mundo. Saiu, ela trabalhava onde? Desculpa. Uma grande empresa da área de saúde. Daí, sabe? Daqui de perto. A gente... Entendeu? E ela falou, ela tinha um cargo altíssimo, um salário fantástico, desejável por muitos de nós. Mas ela se encorajou. E ela hoje tem uma confeitaria, mas você encontra com ela 2 da manhã trabalhando feliz, porque ela tem que entregar um bolo pro casamento que tem que sair amanhã. Então eu falo assim, quando a gente fala de novo, a não linearidade não significa, talvez até a palavra linear esteja esquisita, né, ultrapassada. Pensa, talvez, podemos aboli-la. Assim, vamos falar de uma carreira diferente, de uma proposta diferente, onde você usa os seus outros saberes. Eu gosto muito da área de artes, então assim, eu estudei muito história da arte, quando eu fiz um pouquinho de belas artes na minha primeira faculdade, e aí eu trago aquilo para dentro do que eu faço. Então quando eu vou fazer uma entrega, por que não eu fazer uma entrega diferenciada com um pouquinho daquele contexto e conhecimento que eu tenho, para não ser só linear. Uma pessoa que tem uma inteligência exatas maravilhosa vai entregar uma tabela em Excel que vai falar sozinha, vai ser um dash maravilhoso. Mas que bacana. O problema é o seguinte, que eu acho que as pessoas não respeitam as escolhas. Se uma pessoa quer fazer cinema, e aí a família inteira tem médicos, foi o que eu sofri, porque a maioria dos meus primos são médicos, e eu querendo ser designer. Imagina. Sim, eu quase apanhei, tadinha. Mas Tilelê, né? Não é? Mas hoje você vê que você não precisa ir longe. A área de cinema faz parte da nossa vida. E por que não trazer inspirações, discursos? Mas deixa eu até te fazer uma pergunta. Mesmo a pessoa que ela adote para a vida dela, ou pelo menos o início dessa vida dela, um pensamento mais cartesiano. Eu gostei dessa palavra que ela usou. E a gente citou, é bonito, né? A gente citou esse exemplo do serviço público. A meta da vida dela é fazer um concurso para ser servidora. Ela consegue, eu não sei, adotar uma não linearidade, mesmo numa carreira como essa? Porque quando a gente fala de um concurso, qual esfera for, ou para que área que seja, a gente pensa muito na estabilidade e na mesma coisa. Sendo que não necessariamente vai ser, você pode mudar, né? Você pode tentar recrutamentos internos e tal. Mas para esse público específico, é possível ser não linear? Ou quem faz essa opção tá fadado, nem sei se posso usar essa palavra, mas há essa linha reta. Vamos lá. Eu
não ouso responder essa pergunta da forma que foi feita. Porque eu não tenho informações suficientes para isso. Aí eu vou voltar para o meu lado do imaginário, que quando a gente fala assim de uma carreira segura, estável, previsível, rotineira, é uma coisa assim que para mim não faz sentido. Mas a gente sabe que os modelos de negócios, principalmente governamentais, estão extremamente atrasados. Qual é o formato de outros países? Como funciona? Aí eu teria que fazer uma investigação mais profunda. Mas existe isso também? Esse formato que você entra e fica lá a vida inteira? Mas assim, não sei. A gente pode estar falando assim de um modelo parecido, mas com uma cultura completamente diferente. Aí já deu bomba. Já não é um modelo, concorda? Num caso... É uma plataforma, mas que... Não é comparável, é um iceberg, que a ponta aparece. Mas os fundamentos são outros, né? Então, o que eu vejo hoje é que muita gente ainda reclama do modelo tradicional. A pessoa fica lá doida para aposentar, para aí eu vou fazer um negócio para eu ser feliz. Porque tem uma boa remuneração, tem uma... Né? Então, quantos casos eu conheço? As pessoas ligam muito o trabalho ao dinheiro. A verdade é essa, né? E às vezes ao status que ele proporciona. E ao status, E aí ela prefere entregar 35 anos da vida dela, faz as contas. Então, aos 55, 57, eu vou começar a viver a vida do jeito que eu quero. Mal sabe se vai estar viva, né? Pois é, então eu fico, às vezes eu olho para trás e vejo, até na área de design, eu poderia ter tido uma carreira linear, de estar ali no computador, fazendo marca, criando identidades visuais, fazendo paginação, mas não era a minha vibe. Desde o início eu percebi que eu queria era discutir o pensamento do design, que é uma metodologia, inclusive, que é o Design Thinking hoje em dia, que alcançou, inclusive, as empresas. Por quê? Porque provavelmente os designers fazem perguntas de quem que vai usar esse produto? Faz sentido eu fazer uma caneca de vidro para a criança tomar mingau? Sabe? Então, assim, aí lá naquele pensamento de Sullivan, do início do século XX, quando ele dizia o seguinte, olha, a forma tem que seguir a função para o objeto. E por que para a gente também não tem que ser? Exato. E aí eu queria trazer uma experiência que eu já contei anteriormente aqui no Interessa. Eu venho de uma família muito linear nesse sentido profissional, né? Uma família que escolheu uma profissão e focou, foi fazer aquela faculdade, cresceu ali. Uma irmã fez concurso público, outra que sonhava em fazer teatro. Meu pai ela fez teatro, se formou em teatro no Palácio das Artes. Meu pai foi muito rigoroso, que teatro não era uma profissão, ela tinha que fazer um concurso. Todo mundo, desde o meu irmão mais velho até eu, né, somos 4, ouvimos, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, tem que fazer tal universidade, essa universidade é que dá dinheiro, né? Então a gente vem desse tradicionalismo. E aí as novas gerações foram pintando na família e eu acordo com o meu filho numa determinada idade que fala pra mim, eu vou ser artista. Eu falei, oi, é o quê? Não entendi. Vai ser o quê? Seria o quê? Artista? Como é que é isso? Isso foi um baque muito importante, assim, dentro da minha família. E eu digo importante por quê? Porque ele realmente me ajudou a transformar o meu processo de entendimento sobre felicidade e prazer naquilo que você faz profissionalmente. Então, entender o meu filho e apoiar ele na escolha dele fez toda a diferença na minha vida também, né? Ele é um artista que está caminhando, mas neste processo dele, eu consegui entender que ele pode ser o que ele quiser. Por quê? Não porque eu tô achando que ele pode ser o que ele quiser, porque vendo ele trabalhar dessa forma não linear, eu entendi que ele tem inúmeras habilidades que eu nunca vi no período escolar, né, das quais ele era questionador, ele era a pessoa que atrapalhava a aula, que a escola não queria, que a escola tentou medicar, me conduziu a tentar medicar e nós não medicamos, porque perguntava demais, porque tinha muitas inquietações. Então eu acho que isso vale, essa conversa, muito para os pais também. Sabe, para os pais entenderem que existem muitas formas de mostrar os talentos, né? Que ela não é linear, agora sim não é linear. Então, quando eu enxergo isso e aceito e apoio esse outro caminho, que era um caminho muito diferente de tudo que eu aprendi, né? De tudo que eu ouvi uma vida toda, eu começo a perceber outras coisas ali e começo a aprender
também aprender a abrir minha mente, a enxergar o propósito na curiosidade, a enxergar mais propósito na satisfação. E também, Leila, um ponto muito importante, entender que se essa carreira não der certo, né, que é a da música, não der certo, eu enxerguei tantas outras habilidades empreendedoras naquele jovem que eu jamais imaginava que ele tinha. E olha que eu sou mãe dele.